Olá, querida aluna, olá, querida aluna, seja muito bem-vindo à nossa aula ao vivo número 4. Lembrando que nesta semana, em virtude da nossa jornada acadêmica multidisciplinar, que eu vou comentar daqui a pouco, esta é uma aula gravada. Então, vamos lá a alguns avisos importantes de eventos que ocorrerão nesta semana. Então, nós estamos aqui na semana 4, né? E alguns eventos importantes irão ocorrer nesta semana. No dia 24, nós teremos abertura para entrega da atividade de estudo 2, lá no estúdio de vocês, né? Desta disciplina de microbiologia, de fundamentos da microbiologia e imunologia. Abertura da atividade de estudo 2, também da disciplina de anatomia humana, para aqueles alunos que cursam essa disciplina, né? Os alunos calouros, os ingressantes agora, que fazem anatomia no módulo 54. No estúdio de vocês encontra aberto, então, a atividade de estudo 2 para ser entregue, para ser preenchida. Nesta semana também, no dia 28/10, é o prazo final para a entrega lá da atividade de estudo 1, que é uma atividade discursiva, tá? Então, não coloquem essas datas aí no calendário de vocês, façam uma notificação aí no celular de vocês, na agenda de vocês, e não esqueçam de finalizar essas atividades, tá? Então, repassando, segunda-feira, dia 24, abertura da atividade de estudo 2, das disciplinas de Fundamentos da Microbiologia e Imunologia. Sexta-feira, no dia 28, encerramento da atividade de estudo 1, da disciplina também de Fundamentos da Microbiologia e Imunologia. Quarta-feira, dia 26/10, agora é um aviso apenas para os alunos veteranos que fizeram o módulo 53, tá? Apenas para esses alunos. Se você é aluno ingressante agora, apenas ignore este comunicado. Então, quarta-feira, dia 26/10, ocorre a abertura da solicitação de cópia de prova e da das disciplinas cursadas no módulo anterior, no módulo 53, tá? Então, se você cursou o módulo 53, as notas já estão liberadas, tá? Então, confira lá no menu lateral esquerdo, em meu curso, boletim, lá você vai encontrar o lançamento da sua nota final. Se sua nota for inferior a 6, você pode solicitar a tá? Basta, né, fazer o pedido da também via estúdio, tá? E para demais dúvidas, claro, basta abrir um atendimento no Fale com o Mediador. Bom, esta nossa aula de hoje será uma aula gravada e isso se dá em virtude da primeira jornada acadêmica multidisciplinar, Biofar, que ocorrerá dos dias 26 a 28 de outubro, tá? Faça sua inscrição lá pelo site. Este site você encontra no estúdio de vocês. Entre lá na disciplina, na página da disciplina de Fundamentos da Microbiologia e Imunologia, e lá no fórum você vai ter acesso ao link do nosso site e lá você pode fazer a inscrição para participar do nosso evento, tá? Nós traremos bastante palestras de palestrantes de fora da instituição para trazer para vocês toda uma visão das áreas de atuação das profissões. Joia? Então, vamos para o nosso conteúdo da aula. Então, até a aula 3, nós conversamos bastante sobre o assunto, né, de microbiologia. Agora, da aula 4 em diante, nós abordaremos o assunto será a resposta imunológica. Bom, até agora nós vimos as características dos micro-organismos, as características que faziam com que estes micro-organismos invadissem o corpo humano, e agora eu vou mostrar para vocês um outro lado dessa história, né? Que é o lado da resposta imune. Como que o nosso corpo, o nosso organismo faz, então, para combater esse processo infeccioso causado pelos micro-organismos. Lembre que no meu vídeo de apresentação lá no Instagram, eu comentei com vocês que eu iria mostrar para vocês dois mundos, o mundo da microbiologia e o mundo da imunologia. Bom, o mundo da microbiologia agora nós vamos deixar um pouquinho de lado e agora eu vou apresentar para vocês o mundo da imunologia. Vocês vão ver que é bastante coisa legal que a gente vai aprender, coisas que acontecem no nosso organismo o tempo todo e a gente nem se dá conta desses eventos magníficos que acontecem, né?
como que o sistema imune consegue deixar o nosso corpo protegido de todos os patógenos, de todos os agentes nocivos que estão aí no meio ambiente para nos causar mal, beleza? Então, vamos lá para o nosso slide da aula da semana. Então, hoje nós vamos estudar aqui resposta imunológica e homeostasia. Esta é apenas uma introdução, tá? Então, como eu sempre falo para vocês, esta é uma aula introdutória. Durante esta aula eu vou comentar bastante termos específicos da área, algumas palavras desconhecidas por vocês. E o importante é que vocês se sintam desconfortáveis, sim, com esse assunto, com a quantidade de assunto, com as palavras desconhecidas, mas que não fique só aí no estar desconfortável. É preciso persistir, assista a aula 2, 3, 4 vezes, leia o livro, né, leia todo o conteúdo, até essas palavras ficarem automáticas para vocês. Quando eu falar uma palavra, automaticamente vocês já vão saber o que esta palavra significa, tá? Então é importante que não fique apenas nessa aula. Leia o livro, assista a aula conceitual, se possível, reassista essa aula quantas vezes forem necessárias até você assimilar bem o conteúdo, porque, como sempre, né, para nós, sempre quando algo desconhecido, a gente fica um pouco em choque e tentamos evitar um pouquinho, né? Então vamos reassistir e reassistir e reassistir e estudar de novo até que esses termos fiquem automáticos na cabeça de vocês. Beleza? Então vamos lá para o nosso conteúdo da aula. Então eu trouxe aqui algumas perguntas para balizar a nossa aula de hoje. Vou tentar trazer bastante comparativos com os eventos que acontecem no nosso dia a dia, algumas modificações que acontecem, alguns eventos que ocorrem no nosso corpo, que nós podemos perceber, tá? E assim vocês podem ir linkando e traçando o paralelo, vai ficar mais fácil para vocês memorizar todos esses eventos, tá? Eu trouxe aqui algumas perguntas para balizar nossa aula de hoje. Então, a primeira pergunta é: nosso corpo possui alguma barreira para evitar a entrada de bactérias ou vírus que causam doenças? É uma pergunta. E até o final da nossa aula, nós vamos responder esta pergunta, né? Segunda pergunta: o que é aquela coisa amarela que aparece depois de um certo tempo no local onde machucamos? Sabe, uma substância purulenta? O que é aquilo, né? A gente vai aprender também. Porque algumas doenças nós pegamos apenas uma vez, como por exemplo a catapora, o sarampo, a cachumba. Por que essas doenças a gente pega só uma vez e normalmente não se pega mais até a morte? O que acontece? Que evento que acontece que faz com que o nosso organismo se blinde contra exposições futuras do mesmo agente etiológico? Nós vamos aprender também. A quarta pergunta: por que as vacinas nos protegem? Vamos estudar um pouquinho sobre isso também nessa disciplina. Como que ocorre? Por que as vacinas nos protegem? Por que o local de um corte fica quente e dolorido? Quais eventos que ocorrem? O que o nosso organismo está tentando fazer? Por que ele promove esses eventos? Por que no local ali onde cortou fica dolorido, às vezes fica inchado, quente, vermelho, né? Vocês vão aprender também no final dessa disciplina por que esses eventos ocorrem. E a nossa última pergunta: o que acontece com o nosso corpo quando ficamos doentes, né? São perguntas fundamentais e se vocês já não fizeram ainda, tenho certeza que vocês um dia vão se perguntar isso e agora vocês vão ter bastante respostas. É importante nós sabermos isso para a nossa formação profissional e até mesmo lá na frente, quando você estiver conversando com um ente querido, com uma família, com sua mamãe, seu papai, e às vezes eles te perguntarem alguma coisa, você vai saber dar aquela resposta científica, de cunho científico, com propriedade, né? E é sempre bom saber o que está acontecendo no nosso organismo, né? Bom, então imunidade. O que é imunidade? O que é, né? Vocês já ouviram falar de sistema imunológico, né? Mas da onde que vem essa imunidade? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nos jornais que os nossos políticos possuem a imunidade parlamentar, não é verdade? Mas de onde vem essa imunidade? Bom, imunidade vem do latim, né? De immunitas, que
significa proteção oferecida a senadores romanos contra processos cíveis ou penais para que pudessem exercer ações ou pensamentos livres no exercício do seu cargo. Isso nós temos até hoje no nosso sistema parlamentar, né? Nós sabemos que os políticos eles possuem a imunidade parlamentar, né? Eles possuem a possibilidade de ter de se expressar livremente, né? Então, a definição clássica de imunidade é a proteção, já trazendo para o nosso mundo, né? No mundo da imunologia, da área de saúde, né? Dos cursos da área da saúde. A imunidade ela pode ser definida como proteção contra doenças infecciosas, tá? Então, imunidade vem de proteger. A definição clássica de sistema imune é um conjunto de processos mediados por células, moléculas, que resultam na proteção de indivíduos, de indivíduos contra partículas estranhas, micro-organismos, toxinas, agentes estranhos em geral, né, que sejam patogênicos ou não. Por que é patogênico ou não? Bom, vou dar um exemplo patogênico e um não patogênico. Patogênico, quando você entra em contato, por exemplo, com uma bactéria, uma Escherichia coli da vida, uma bactéria que possui um perfil invasivo que vai te causar alguma doença. Então, o seu organismo ele apresenta um conjunto de processos mediados por moléculas e por células para combater esse agente patogênico, né? No caso, a bactéria que eu falei. Um agente que não é patogênico, mas o nosso sistema imune pode enxergar como patogênico, pode ser um pólen, por exemplo. Vocês já viram dizer das pessoas que têm alergia a pólen? Eu, por exemplo, tenho alergia a pelo de cachorro, né? A poeira, agentes que não em si são patogênicos, mas o nosso organismo ele enxerga e identifica como patogênico. Por isso que aqui eu coloquei resultam, né, na proteção de indivíduos contra partículas estranhas, sejam patogênicas ou não. Nem sempre vai ser patogênica, tá, pessoal? Bom, então a principal defesa é o ataque, né? Então, como que o nosso organismo ele faz para proteger desses agentes que ele identifica como patogênicos? É atacando. É assim que ele faz. O nosso organismo ele se articula de uma certa forma para promover a destruição, a inativação, para conter a proliferação daquele agente patogênico, né? Seja ele um vírus, uma bactéria, um fungo, ou às vezes pode ser algum componente do nosso próprio organismo que o nosso organismo identifica como algo estranho, e daí vem as doenças autoimunes. Às vezes pode ser uma partícula que está no ambiente comum e o nosso organismo identifica como sendo algo estranho, como pólen, pelos, às vezes pode ser alguma alergia alimentar, algo nesse sentido. Então, existem uma série de eventos que o nosso organismo faz para tentar combater a proliferação desses micro-organismos. Um exemplo muito clássico disto ocorre quando, por exemplo, nós sofremos uma infecção por alguma bactéria. Quando o nosso organismo identifica que está ocorrendo a proliferação de algum agente patogênico ali, uma das estratégias que o nosso organismo faz é elevar a temperatura corpórea. É o nosso próprio organismo que está fazendo isso. Por que ele faz isso? Ele tenta elevar a temperatura corpórea para inativar aquele micro-organismo, porque os micro-organismos eles possuem uma temperatura ideal para sua proliferação. Quando o nosso organismo ele eleva esta temperatura, ele está fazendo com que este micro-organismo seja contida, né, a sua proliferação. Essa é uma das estratégias. Outra estratégia, quando você está com uma infecção alimentar, com uma contaminação alimentar, por exemplo, causado lá por uma Escherichia coli, o nosso intestino começa a contrair vigorosamente, causando diarreia, às vezes pode causar até desidratação, mas novamente, este é um processo de defesa
do organismo para fazer com que esse agente patológico seja eliminado do nosso organismo. E nós vamos estudar tudo isso, tá? Bom, vamos entender um pouco mais dos componentes do sistema imunológico. O sistema imune, ele é composto por componente humoral, né, que são moléculas, proteínas, e esses componentes humorais estão todos dispersos em líquidos, né, daí vem humor, né, de humoral, dispersos no sangue, na linfa, né, e também existe o componente celular, que são as células que compõem o sistema imunológico. Essas células, elas podem estar livres na circulação sanguínea e também podem estar em tecidos ou em órgãos linfóides. Bom, olhando aqui na nossa imagem, deixa eu pegar aqui a canetinha, os órgãos linfóides eles podem ser primários ou secundários, como vocês já viram lá na nossa aula conceitual também número 4. Os órgãos linfóides primários nós temos principalmente o timo e a medula óssea. Não confundir esta medula óssea com medula espinal, tá, pessoal? Esta medula óssea, ela é um tecido mais gelatinoso assim, e ele está dentro dos ossos chatos e longos. Já ouviram falar da doação de medula óssea? Quando faz a doação de medula óssea, é esse tecido que é retirado de dentro desses ossos chatos e longos. Mais comumente é feita a retirada deste tecido do osso do quadril, tá? Para doar a medula óssea para outra pessoa que teve uma leucemia, por exemplo. Esses órgãos linfóides primários, como a medula óssea e o timo que eu falei aqui para vocês, é onde ocorre a produção e o amadurecimento das células de defesa. O timo, ele apresenta uma característica bem peculiar. Ele é fundamental para o desenvolvimento dos linfócitos T. O timo ele tem ele é mais um órgão mais gorduroso assim, sabe? Ele fica localizado na frente do coração, na região anterior ao coração. Quando nós nascemos, ele é bastante proeminente e à medida que a gente vai envelhecendo, esse órgão vai evoluindo, vai diminuindo de tamanho e outros órgãos, como o baço também, passa a assumir a mesma função que ele faz, tá? Então, órgãos linfóides primários, nós temos o timo e a medula óssea. Já os órgãos linfóides secundários são onde ocorre a resposta imunológica, onde as células de defesa estão em repouso, ou onde elas começam a reagir contra infecções. Como exemplo de órgãos linfóides secundários, nós temos as tonsilas palatinas, que vocês podem ter conhecido também como amígdalas, mas esse termo não é mais utilizado, tá? Lembra lá da retirar as amígdalas, a cirurgia que faz? Não existe mais, tá? São tonsilas palatinas ou tonsilas faríngeas, todos são órgãos linfóides secundários. O baço também é um órgão linfóide secundário. As placas de Peyer, que são estruturas presentes lá no nosso intestino, também são órgãos linfóides secundários. O próprio apêndice, já ouviu falar na apendicite, lá quando o apêndice inflama? O apêndice ele é um órgão também linfóide, ele tem uma importante função imunológica. Os nossos linfonodos, os vasos linfáticos. Vocês já perceberam que às vezes quando nós temos uma infecção, os nossos linfonodos eles ficam aumentados de tamanho, eles ficam inchados, às vezes ficam doloridos. Às vezes, quando a gente está com infecção na garganta, os linfonodos aqui na porção de baixo aqui, eles ficam inchados, doloridos, né? Todos esses são processos imunológicos. Esses órgãos, né, os órgãos linfóides secundários, eles são órgãos que concentram uma grande quantidade de células imunológicas. As células elas estão espalhadas por todo o nosso organismo, tá? Para combater os agentes infecciosos. As células de defesa elas não ficam só restritas aos órgãos linfóides primários e secundários. Até porque quando ocorre um corte na ponta do dedo, por exemplo, precisa ter alguma célula imunológica ali para identificar que algum agente patogênico está invadindo ali e começar a desencadear uma resposta imunológica para conter aquele agente agressor ali. Então, vamos ver um pouquinho sobre as células imunológicas, né? Vamos ver o componente celular que compõe o sistema imunológico. Eu sei, pessoal, vamos ver agora essa imagem aqui na esquerda de vocês. Eu sei, pessoal, que
Então, é bastante informação aqui, tá? Mas vamos com calma. Eu vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, o que essa imagem está querendo mostrar. Então, vamos lá. Aqui nós temos um osso. Esse aqui, ele é um fêmur, um osso longo. E dentro do fêmur, nós temos a medula óssea vermelha, que é aquele órgão responsável por produzir as células imunológicas, né? Então, a hematopoiese ocorre na medula óssea. Todas as células imunológicas, elas têm um precursor comum, que é uma célula-tronco pluripotente. Ou seja, é uma célula que ela pode se diferenciar, ou seja, ela pode se transformar em outra célula. E como que ocorre essa transformação? Ela recebe alguns estímulos químicos e ela se transforma em outra célula. Então, todas as células imunológicas, elas possuem um precursor comum, que é uma célula-tronco pluripotente, tá? Para o nosso estudo aqui agora, o que é interessante nós sabermos é a linhagem de células linfóides e de células mieloides. Tanto células linfóides como mieloides, elas possuem um precursor comum, que é uma célula-tronco que está lá na medula óssea, tá? Então, ela vai se diferenciar em célula linfóide ou célula mieloide de acordo com o estímulo. Isso lá na medula óssea. No sangue, esse precursor linfóide, ele pode se transformar em linfócito B, em linfócitos T e linfócitos NK, ou células natural killer, tá? Essa célula, ela apresenta uma morfologia muito semelhante aos linfócitos. Célula natural killer é uma célula que ataca as células tumorais e as células infectadas por vírus também. Vou mais para frente abordar sobre as funções de cada uma dessas células, tá? Importante nós sabermos é que essas células, elas estão no sangue, linfócito B, linfócito T e a célula NK, e todas possuem um progenitor em comum, que são as células progenitora linfóide, tá? No tecido, esse linfócito B, ele se transforma em plasmócito. E eu tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar em plasmócito. O plasmócito é uma célula específica e especializada em produzir anticorpos. Então, tudo que é produção de anticorpos é feito pelo plasmócito. Então, quando nós tomamos a vacina lá que estimula o nosso corpo a produzir anticorpos, estimula essas células aí, os plasmócitos, tá? Os plasmócitos produzem os anticorpos. Por outro lado, lá no precursor mieloide, na medula óssea, ele vai dar origem a uma série de células. No sangue, essa célula mieloide, ela vai se transformar em neutrófilo, em eosinófilo, em basófilo e em monócito. Todas essas células também estão na corrente sanguínea, tá? No tecido, o monócito, que estava na corrente sanguínea, quando ele vai para o tecido combater algum agente patogênico, ele se transforma, ele se diferencia e ele não mais é chamado de monócito. Ele passa a ser chamado de macrófago. É uma célula especializada em fazer fagocitose, em engolfar os micro-organismos. Eu vou mostrar algumas imagens bem bacanas para vocês lá na frente. As outras células, os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, essas células ficam na corrente sanguínea e elas também podem ser recrutadas para o tecido para combater os micro-organismos. Joia? Então, falamos um pouquinho desses precursores. Eu sei, pessoal, que vocês não estudaram ainda a hematopoiese, tá? Por isso, eu trouxe um vídeo para ficar mais didático, para mostrar para vocês como ocorre essa produção de leucócitos. Nós damos o nome de hematopoiese, tá? Esses leucócitos, vocês podem conhecer também como glóbulos brancos, tá? Mas agora na faculdade a gente não chama mais de glóbulos brancos, a gente chama de leucócitos, tá? Então nós temos aí essas células que nós chamamos de leucócitos, glóbulos brancos. Os glóbulos vermelhos são as hemácias, né, que dão a coloração avermelhada do nosso sangue,
uma célula especializada em transportar oxigênio. As hemácias, elas também possuem um precursor comum. Todas vêm lá da célula tronco pluripotente. Mas para nós aqui na imunologia, vamos estudar as células mieloides e células linfóides. Então eu trouxe agora aqui um vídeo para mostrar para vocês sobre a hematopoiese para ficar mais didático, tá? Então vamos lá, vamos prestar atenção. De onde surge o sangue? Para tanto, precisamos aprender sobre um dos tecidos mais importantes do corpo humano, a medula óssea. A palavra medula vem do latim e significa interior. A medula óssea é um tecido líquido gelatinoso que preenche o interior de alguns ossos do corpo. Ela é constituída por um ambiente preenchido por alguns tipos de células-tronco e células gordurosas. Aí são produzidas as células do sangue, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Estamos na bacia, principal osso que produz medula óssea. Olha só, podemos ver a hematopoese acontecendo neste momento. Hematopoese é o processo em que as células tronco hematopoéticas se transformam em um dos 3 tipos de células sanguíneas. Esta célula-tronco está passando por várias etapas até se transformar em uma hemácia. As células-tronco também são conhecidas como células-fonte ou células progenitoras, por sua capacidade de se transformarem em outras células, permitindo a reposição celular e a regeneração tecidual do organismo, e por sua capacidade de manutenção pela duplicação e geração de células iguais a si. Esta, por outro lado, após diversas etapas, está se transformando em algumas plaquetas, também chamadas de trombócitos. Você sabia? Quando nascemos, todos os ossos produzem células do sangue. Com o tempo, o corpo concentra essa habilidade apenas em alguns ossos, como a bacia e os ossos chatos. E como podemos ver, esta célula-tronco está se transformando em um dos vários tipos de glóbulos brancos, conhecido como leucócito. Graças à medula óssea, as células sanguíneas se renovam constantemente, mantendo a quantidade ideal nos vasos. A bacia é o melhor lugar para acolher medula óssea para o transplante. As células tronco hematopoéticas para transplante também podem ser obtidas através do sangue periférico e do sangue de cordão umbilical. Sua doação salva muitas vidas por ano. Muito bem! Você aprendeu bastante e já sabe de onde vem o sangue. Missão cumprida! Viu, pessoal, que bacana? Ela comenta aqui no vídeo de osso da bacia, né? Esse termo já não é utilizado mais, a gente utiliza osso do quadril, tá? É um termo mais atual. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês a mesma imagem, vou comentar brevemente aqui, né? É a mesma questão que foi abordada no vídeo. Então, nós temos um precursor linfóide, é o mesmo que se atribui às células linfocíticas, tá? Nós temos um precursor linfóide comum e a linhagem de linfócito B, ela é maturada na medula óssea. Já a linhagem de linfócito T, ela vai lá para o timo. São os órgãos linfóides geradores ou órgãos linfóides primários, tá? Esses linfócitos B imaturos e os linfócitos T imaturos, eles podem estar na linfa, né? No sangue ou na linfa. Eu falo linfa, assim, muitos de vocês podem não saber, mas nós temos alguns vasos sanguíneos e nós também temos vasos linfáticos. Vocês já ouviram falar lá na drenagem linfática? É justamente alguns vasos de linfa que ali possui um conteúdo humoral também, líquido em gorduras, em restos de células, em células, tá? Ele tem um aspecto mais amarelado, esse líquido, tá? Então, tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T, eles circulam no sangue periférico e também na linfa. E essas células são os linfócitos T e linfócito B,
eles vão para os órgãos linfóides periféricos ou órgãos linfóides secundários, tá? E lá nesses órgãos linfóides são locais onde se inicia o desenvolvimento, as respostas dos linfócitos aos antígenos estranhos. Então, essas células linfóides, elas vão para os órgãos linfóides secundários e ali elas esperam o contato com o antígeno, com o agente infeccioso. Alguma outra célula vai lá, faz o primeiro combate e traz uma pequena amostra deste patógeno para ativar essas células linfóides, para que essas células possam fazer o combate, seja ele produzindo anticorpos ou indo diretamente ao agente patogênico e fazendo a sua destruição. Então, mais lá para frente, eu vou comentar uma a uma as funções dessas células, tá? Como que elas fazem. Bom, então o sistema imune, ele também pode ser dividido. Lembra que eu falei para vocês lá no começo da nossa aula que o sistema imune tem um componente humoral e um componente celular, né? Além disso, o nosso sistema imune, ele pode ser segregado em dois, ele pode ser dividido em dois. Em resposta em sistema imune inato e sistema imune adaptativo. Nós vamos estudar cada um separado, tá? O sistema imune inato, ele não é tão específico. Ele possui a capacidade de reconhecer se o agente agressor é uma bactéria, se é um fungo, se é um vírus, mas ele não é tão específico e ele não deixa memória imunológica, tá? E ele é como se fosse a primeira linha de defesa contra um agente agressor, tá? O sistema imune inato. Ele não possui memória, ele não é tão específico, ele é a primeira linha de defesa. O sistema imune inato, ele também possui componentes celulares e também possui componentes humorais. Como componentes celulares, nós temos os fagócitos, nós temos o macrófago, nós temos os neutrófilos, os mastócitos, basófilos, nós temos células dendríticas. Como componentes humorais, nós temos o sistema complemento, por exemplo, que é um conjunto de moléculas de proteínas que estão dispersos pelo sangue e que também ajuda a combater os micro-organismos. E nós vamos ter uma aula só de sistema complemento, tá? Por outro lado, nós também temos o sistema imune adaptativo. Esse sistema imune adaptativo, ele é mais rebuscado, ele é mais fino, essa resposta imunológica, tá? Ele é específico contra um agente agressor, ele guarda a memória, e é por isso que, às vezes, você pega uma doença e você vai passar a vida toda e não vai pegar mais essa doença. Por que você não pega? Porque o seu sistema imunológico guardou a memória daquele agente patogênico. E quando tem a segunda infecção, ele inativa muito rápido, por meio dos anticorpos. E é por isso que nós, então, fazemos o uso da vacina, para estimular o sistema imune adaptativo, tá? O sistema imune adaptativo ele é específico, tem memória, é a segunda linha de defesa, protege contra outras exposições. E o sistema imune adaptativo, nós também temos os componentes celulares e os componentes humorais, tá? Componentes humorais são os anticorpos, por exemplo, que nós produzimos. O IgE, o IgA, o IgG, né? O IgM, todos esses são anticorpos produzidos por plasmócitos. E esses plasmócitos, como eu falei para vocês anteriormente, eram os linfócitos B, tá? Os linfócitos B são componentes celulares do sistema imune adaptativo, por exemplo, tá? Então, sempre nós teremos os componentes celulares e os componentes humorais. E nós vamos estudar todos esses componentes, tá? Então, aí vem uma pergunta. Como reconhecer esse agente agressor, né, esse agente patológico para o combate? Como diferenciar o que é meu do que não é meu, o que é próprio do não próprio? Como identificar se esse agente estranho que está causando uma agressão ao organismo é um agente externo ou é a minha própria célula? Às vezes esse sistema pode falhar, mas o nosso sistema imunológico, nós possuímos algumas moléculas, né? São moléculas que vão identificar as nossas células. Nós chamamos de moléculas de MHC. Nós vamos estudar também todas essas moléculas.
Então, são moléculas que estão na superfície da célula e essas moléculas mostram para os nossos leucócitos e elas são células próprias, para que os leucócitos não ataquem essas células. Por outro lado, tudo que é estranho ao nosso organismo, por exemplo, as bactérias, em sua superfície vão ter alguns componentes que vão ser estranhos ao nosso corpo. Nós chamamos de antígenos, que é isso que está mostrando aqui. Um pedacinho dessa bactéria é um antígeno. E a nossa célula imunológica acaba identificando esses antígenos como não sendo uma molécula própria e ataca. Tá? Lógico, pessoal, que esse sistema do próprio e do não próprio, às vezes, pode falhar. E aí ocorrem as doenças autoimunes, como, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto. Quando o nosso sistema imunológico detecta que a nossa tireoide, nossa glândula tireoide, é um agente estranho e começa a produzir anticorpos contra a tireoide. Tá? Então, existem outros exemplos de doenças autoimunes e todas possuem o mesmo princípio. E ocorre quando o nosso sistema imunológico acaba enxergando algumas células, algumas estruturas como estranhas. E daí começa a atacar esses próprios componentes. Tá? Então, como primeira linha de defesa, vamos estudar agora a nossa primeira linha de defesa, que é o sistema imune inato. Inato ou natural, é aquela que a gente já nasce com ela, tá? Nos slides anteriores, eu comentei com vocês sobre o sistema imune inato e adaptativo. Eu falei que o inato não deixa memória. O inato, ele é a primeira linha de defesa. O adaptativo, ele já deixa memória, ele protege você contra infecções recorrentes, né? Deixa memória, é específico. E apesar de eu colocá-lo como uma segunda linha de defesa, é importante nós sabermos que todos esses sistemas, eles ocorrem simultaneamente, tá? E tanto que o sistema imune inato, ele ativa o sistema imune adaptativo. Então, todos esses sistemas, eles conversam entre si. Vamos estudar isoladamente, mas é importante que vocês saibam que esses sistemas se comunicam entre si o tempo todo, tá? Então, vamos estudar o sistema imune inato, tá? Que é aquele natural que já nascemos com ele. Nós temos as barreiras físicas e químicas de proteção, como, por exemplo, a nossa pele, ela é uma barreira anatômica. Aqui na pele, né, nós temos as secreções de alguns agentes antimicrobianos, nós produzimos ácido lático, alguns ácidos graxos livres, algumas bactérias comensais nós temos aqui em simbiose, que impede o crescimento de outras bactérias patogênicas. É uma barreira física mesmo contra esses agentes agressores. Então, a pele ela se encaixa nesse sistema imune inato, a primeira linha de defesa. No trato geniturinário, nós temos também a urina funcionando muito bem. Tudo no nosso organismo tem um porquê. Por exemplo, até o fato da urina sair em jato já funciona como um agente para conter o crescimento das bactérias. Tanto que é recomendado que não fique segurando a urina, porque as bactérias elas podem ir subindo ali pela uretra, né? E quando nós vamos ao banheiro e nós urinamos, o próprio jato da urina faz uma diminuição, uma contenção no volume dessas bactérias. Então, é muito importante que a gente não segure o xixi e não fique muito tempo sem urinar, tá, pessoal? Nos olhos, por exemplo, as lágrimas, elas produzem, nós produzimos algumas lisozimas que possuem ação antimicrobiana. Constantemente nós estamos produzindo lágrimas para lubrificar os olhos, né? É uma estrutura que está exposta ao meio ambiente, então nós produzimos essas lisozimas que são alguns componentes que possuem ação antimicrobiana. No trato respiratório, nós produzimos o muco, nós temos o epitélio ciliado, que também nos protege. No trato digestivo,
nós temos algumas enzimas produzidas, a acidez estomacal também protege, o pH intestinal, que ele é mais alcalino, nós temos a microbiota do intestino, que mais uma vez nós estamos em simbiose e evita o crescimento e a proliferação de outros micro-organismos. Todos esses são elementos que compõem a resposta imune inata. Tá? Bom, a resposta imune inata ela também pode ser chamada de natural ou nativa, aquela que a gente nasce com ela, presente ao nascer, né? É uma resposta imunológica muito rápida. Normalmente ela é a primeira a sinalizar quando temos em contato com o micro-organismo. Não é específica. Assim, apesar de nós lermos na literatura como não específica, ela tem um baixo grau de especificidade. Ela não é tão específica quanto adaptativa, mas ela consegue especificar, por exemplo, se a infecção é causada por uma bactéria, por um fungo ou por um vírus, tá? E ela não tem memória imunológica. Então, se você entrou em contato com a bactéria hoje e ela combateu, amanhã, se você entrar em contato com a bactéria, ela vai combater novamente como se ela não tivesse entrado em contato no dia anterior, tá? Ela não deixa memória. Por outro lado, a resposta imune adaptativa ela também é chamada de imunidade adquirida ou específica. Como eu disse anteriormente, ela é mais rebuscada, mais fina, ela é adquirida através das exposições, por isso que às vezes a gente tem acesso, tem contato com o micro-organismo, nós adoecemos e depois nunca mais vamos adoecer, ou quando nós tivermos um segundo contato, quase não iremos sentir. Os sintomas serão muito mais brandos, porque a resposta imunológica vai ser muito mais eficiente, muito mais rápida. E é por isso também que nós tomamos a vacina, para estimular a resposta imune adaptativa. Ela é uma resposta um pouco mais lenta. E por que ela é mais lenta? Porque ela requer uma série de eventos para que ela seja ativada por seu alto grau de especificidade e de ação. Ela é uma resposta um pouco mais demorada e envolve a interação de vários outros componentes celulares e humorais. Tá? Ela é específica a antígenos do agente agressor, então essa é uma resposta imunológica que produz anticorpos e vai inativar, vai neutralizar e vai destruir o agente agressor, né, o patógeno. A memória imunológica, ou seja, entrou em contato com esse micro-organismo, você vai produzir anticorpos e vai continuar produzindo. Então, quando você entrar em contato numa segunda oportunidade, este anticorpo que você já tem vai neutralizar o micro-organismo imediatamente. Não vai deixar ele se proliferar. E assim vai conter essa proliferação e a doença não vai se alastrar tanto. Tá? Então, vamos estudar aqui a resposta imune inata. Ela também é conhecida como natural ou nativa. Ela é a primeira linha de defesa do organismo contra agentes estranhos. Ocorre em todos os organismos multicelulares. Acreditava-se, então, que ela era inespecífica e fraca. No entanto, ela é específica contra micro-organismos e células lesionadas por eles, capaz de controlar ou erradicar o micro-organismo. Então, ela não é tão inespecífica. Ela consegue saber se é um vírus, uma bactéria ou um fungo. Ela consegue inativar, mas ela é uma resposta imune bastante limitada. Tá? Então, a resposta imune inata, funções: prevenir, controlar ou eliminar infecções do hospedeiro por patógenos. Ela reconhece produtos produzidos por células danificadas ou mortas e eliminar tais células. Estimular a resposta imune adaptativa e pode influenciar na natureza da resposta específica. Lembra que eu falei com vocês no slide anterior que a resposta imune inata ela é responsável por ativar e conversar também com a resposta imune adaptativa específica, tá? Ela ativa. Esse sistema imune inato, ele consegue reconhecer alguns antígenos, alguns componentes de membranas de bactérias, tá? Eles reconhecem esses componentes e já começam a trabalhar, né, de modo a inativar esses micro-organismos. Então, células da resposta imune inata. Nós temos os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos. Todos esses são leucócitos
polimorfonucleares. Por que eles recebem esse nome de polimorfonucleares? Poli vem de vários, morfo de forma, nucleares de núcleo, né? Então, estou mostrando aqui embaixo a imagem de um neutrófilo para vocês, ó, e aqui nós conseguimos observar que esse neutrófilo, o núcleo dele possui vários lóbulos. Ó. Aqui nessa imagem, 3 lóbulos. Nós temos um eosinófilo com 2 lóbulos aqui, tá? Então, por isso que eles são leucócitos polimorfonucleares. Tem vários núcleos. Nós temos os mastócitos, que estão lá no tecido, na pele, na mucosa epitelial. Nós temos os monócitos, que eu falei para vocês anteriormente, que estão na corrente sanguínea. Quando eles vão para o tecido, eles mudam a sua conformação, eles se diferenciam, ficam mais maior, começam a fagocitar, e aí eles passam a ser chamados de macrófagos, tá? No tecido. Nós também temos as células dendríticas, que são células que também podem estar nos tecidos, são células específicas que fazem fagocitose, que reconhecem antígenos e é responsável por ativar outras células do sistema imunológico, células do sistema imune adaptativo, fazendo com que o sistema imunológico adaptativo seja ativado, tá? Então, as células dendríticas também fazem parte do sistema imune inato, porque elas fazem também fagocitose. Então, agora eu vou comentar células a células para vocês, tá? Então, os leucócitos são células sanguíneas especializadas na defesa do organismo. Nós temos aí como os leucócitos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos. Os linfócitos, eles também fazem parte dos leucócitos. No entanto, os linfócitos, eles não estão aqui nesse quadrinho, porque os linfócitos, eles são específicos do sistema imune adaptativo. E nesse slide aqui, eu estou trazendo para vocês, fazem parte do sistema imune inato. Esses leucócitos também podem ser conhecidos como glóbulos brancos ou células brancas. Esse é um exercício bastante interessante que a gente pode fazer. Vocês podem pegar aí um hemograma, um exame, sabe? Um hemograma antigo que vocês têm aí, e vamos fazer a leitura lá no leucograma. Façam uma comparação com esses números aqui, que são os números normais, tá? E aí, pessoal, vai ser bastante interessante, porque vocês já vão começar a aprender uma das características do profissional biomédico, que é fazer a contagem desses leucócitos no sangue e saber também interpretar lá no hemograma. Então, se você tiver um hemograma, pegue-o lá na gaveta e vamos comparar com esses números aqui, tá? Então, a análise desses leucócitos no hemograma nós chamamos de leucograma. Então, lá nos leucócitos nós vamos ter, no hemograma, vocês vão ler leucócitos totais. E aqui está, ó, números médios por microlitro. 7.400 leucócitos por microlitro de sangue, tá? Neste volume total, de neutrófilo, nós temos 60%. Eosinófilo, 4%, em torno de 200. Basófilo, em torno de 1%, 40%. Monócitos, em torno de 8%, 300. Para cada microlitro de sangue, tá? Lembrando que os neutrófilos, eosinófilos e basófilos são granulócitos, tá? Granulócitos porque eles apresentam um monte de granulozinhos no seu citoplasma, tá? Igual esse exemplo aqui do neutrófilo que eu estou mostrando para vocês. Os monócitos, eles recebem o nome de agranulócitos. Por quê? Porque no seu citoplasma não tem nenhum grânulo, tá? Que é o que está mostrando aqui. Só tipo de curiosidade, os linfócitos equivalem em média a 20% total dos leucócitos. Então você já pode fazer essa análise aí no seu hemograma, se você tiver. Então pegue lá o número total de leucócitos e veja as porcentagens se está dentro desses números normais aí. Mas normalmente sempre os neutrófilos estão em maior quantidade. Por exemplo, se você está com infecção bacteriana, o número de leucócitos vai aumentar. Tá? Se você está com algum processo alérgico ou com algum parasito,
o número de eosinófilos, basófilos pode aumentar. E daí você já fica esperto quanto a isso. Bom, pessoal, agora eu vou começar a falar para vocês de células por células dos leucócitos, né, que fazem parte da resposta imune inata. Primeiro, vou começar pelos neutrófilos. E vou começar por eles porque essas células são as que estão em maior quantidade dos leucócitos que fazem parte da resposta imune inata, tá? Então, esses neutrófilos, normalmente, eles são as primeiras células a chegarem no sítio da infecção, por estar em maior número, né? Então, vamos supor que uma bactéria conseguiu invadir a pele. Ali, algumas células residentes ali vão identificar os componentes da bactéria e vão secretar ali no local algumas substâncias chamadas citocinas, e essas citocinas serão responsáveis por atrair, por recrutar novas células. E as primeiras células a chegarem, que vai fazer o primeiro combate, são os neutrófilos, tá? Eles correspondem de 60% a 70% total do número de leucócitos, tá? São os neutrófilos. O tempo de meia-vida dele é, em média, 6 horas. Isso quer dizer que é uma célula que vive em média 6 horas. Pode passar um pouquinho, pode chegar um dia, dois, mas em média 6 horas. O que isso nos reforça mais uma vez o papel fundamental da medula óssea na produção desses leucócitos, né? Produzindo 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Produzindo direto esses leucócitos. Características desses neutrófilos: são células em formato esféricos, são polimorfonuclear, como eu já falei para vocês, possui de 2 a 5 lóbulos. Aqui nesta primeira imagem, ó, nós estamos vendo um neutrófilo com 3 lóbulos. Na realidade, começa como um só, tá, pessoal? É um núcleo só. O que ocorre é que em alguns lugares esse núcleo ele vai afinando, ó, e vai formando lóbulos. Então, quanto mais lóbulos tem, mais madura a célula é, digamos assim. No começo é um só e ele vai meio que se fragmentando, podendo ter de 2 a 5 lóbulos. Então, essa imagem de cima aqui é um desenho esquemático. Esta imagem aqui à esquerda de vocês, em preto e branco, é uma imagem por microscopia de transmissão. Aqui as setinhas apontam alguns grânulos, tá? Esses grânulos são compostos, são corados no tom mais róseo e contém lisozimas, defensinas, colagenase e elastase, que são substâncias capazes de promover a destruição dos micro-organismos, tá? Esta imagem aqui do lado direito de vocês é um esfregaço sanguíneo, tá? Corado. Vocês vão fazer isso bastante na prática, nas aulas práticas de vocês e também na vida profissional de vocês. Essas células mais roseadas aqui, ó, com o centro mais claro, são hemácias, e esta célula no centro, no rosinha mais clarinho, que eu fiz a setinha aqui agora, é um neutrófilo, tá? Uma célula que mede em média de 12 a 15 micrômetros. Aqui a gente consegue observar alguns lóbulos, ó. Tá vendo? Alguns lóbulozinhos. Aqui deve ter de 2 a 3 lóbulos nesse neutrófilo. Então, funções dos neutrófilos: mediar as fases iniciais da inflamação, porque normalmente são as primeiras células que chegam para combater o foco inflamatório. Também faz a fagocitose de micro-organismos, de bactérias, de vírus, de fungos. Ela também promove a degranulação. O que seria essa degranulação? Esses montes de grânulos que ela tem no seu citoplasma, contendo as lisozimas, defensinas, em geral, ela consegue degranular, ou seja, liberar este conteúdo para o meio externo, promovendo a destruição dos micro-organismos. Essas células estão no sangue, no entanto, elas também iremos encontrar bastante destas células no tecido, porque uma vez que o agente infeccioso está ali, essa célula tem a capacidade de sair dos vasos sanguíneos e entrar no tecido, num processo chamado de rolamento leucocitário, que eu vou explicar para vocês mais para frente, e também um processo chamado de diapedese.
A segunda célula que eu vou comentar aqui são os monócitos e macrófagos, né, os fagócitos mononucleares. Possui esse nome porque o seu núcleo é único, ele não é um núcleo dividido em lóbulos, como mostra nesse desenho esquemático aqui, ó, que eu estou circulando, é um núcleo apenas. Esse núcleo pode ter várias formas, mas em essência é apenas um núcleo. Os fagócitos, eles correspondem num total de 5% do total de leucócitos, né? São agranulócitos, ou seja, eles, no seu citoplasma nós não conseguimos enxergar muitos grânulos. O que nós enxergamos normalmente, que são esses espacinhos em brancos aqui, ó, que eu estou circulando nos desenhos, e aqui embaixo, nesta imagem inferior corada, nós conseguimos observar aqui alguns espaços em branco, ó, tá vendo? Esses que eu estou circulando, essas bolinhas brancas aí, esses espaços, são espaços que esta célula, o macrófago, fez a fagocitose, tá? Então fica neste formato aí, numa bolinha branca, tá? É mononuclear, o núcleo ele é irregular, tem a forma mais ou menos assim de um feijão, como mostra nessas imagens. No local da infecção, essas células elas podem se multiplicar e, além disso, elas podem se fundir umas às outras, formando células gigantes cheias de núcleos, tá? Pode acontecer também. Então, funções dessas células, elas normalmente são células de resposta tardia da resposta imune inata, tá? Ela possui uma alta capacidade de fagocitar os micro-organismos, tá? Ela, além de fazer a fagocitose dos micro-organismos, esse tipo celular também é muito importante para fazer a limpeza ali daquele microambiente inflamatório. Então, naquele microambiente inflamatório, depois que houve a contaminação, né, que houve a morte do micro-organismo, muitas células lesionadas, células mortas, pedaços de células, fica ali naquele ambiente inflamatório. E a célula responsável por fazer a limpeza, a remoção dessas células mortas é o macrófago por meio da fagocitose, tá? Esta célula também faz a regulação da resposta imune por meio de citocinas, faz o reparo tecidual, ajuda, né, no reparo tecidual, limpando. Como eu disse anteriormente, no sangue, ela está na forma de monócito, né, imaturo, mas aí quando ela vai para o tecido, aí ela se diferencia, fica uma célula maior e recebe o nome de macrófago. No entanto, dependendo do órgão que este macrófago está, ele pode receber um nome específico, tá? Por exemplo, quando o macrófago está lá no tecido do sistema nervoso central, ele é chamado de micróglia. Quando ele está lá no fígado, é chamado de célula de Kupfer. Quando está no pulmão, nós chamamos de macrófagos alveolares. E nos ossos, nós chamamos de osteoclasto, tá? Vocês vão ouvir falar bastante nestas células, principalmente no osteoclasto, na micróglia, nos macrófagos alveolares, mas no final das contas são todos macrófagos e muda a nomenclatura dependendo do tecido que ele está. Tá? O macrófago, outra função importante do macrófago também é que ele funciona como uma célula apresentadora de antígeno. Mas o que isso significa, professor? Eu falei para vocês, e agora eu estou abordando, as células da resposta imune inata, certo? Mas lembra que eu comentei com vocês lá no começo da nossa aula que a resposta imune inata, ela conversa e ativa a resposta imune adaptativa? Aqui está um belo de um exemplo. O macrófago, que faz parte do sistema imune inato, ele pode fagocitar uma bactéria, ele vai processar esta bactéria e vai pegar um fragmento desta bactéria e vai lá no linfócito B e vai apresentar este fragmento da bactéria para o linfócito B, numa espécie de produz um anticorpo contra esse pedacinho de bactéria aqui. Aí o linfócito B, após ativo, ele reconheceu aquilo ali e ele vai começar a produzir anticorpos específicos para aquele fragmento de bactéria. Esses anticorpos, então, serão lançados na corrente sanguínea, nos vasos linfáticos, e esses anticorpos, então,
farão a neutralização lá daquelas bactérias no sítio da inflamação, no foco inflamatório. E quando houver infecções subsequentes, essas infecções serão mais brandas, porque os anticorpos já estarão funcionando adequadamente, tá? Então, nesta imagem aqui superior, mostrando novamente no capilar sanguíneo, no vaso sanguíneo, ela está na forma de monócito. No entanto, quando recebe o estímulo lá no tecido, ela pode fazer a diapedese, né, sair do vaso sanguíneo e ir para o tecido, e aí ela se diferencia em macrófago, se transforma numa célula muito maior. Aqui nas duas imagens da direita, nós estamos mostrando um monócito na região superior. É uma célula arredondada, tendo de 12 a 20 micrômetros de comprimento, um núcleo em formato de feijão. E embaixo nós temos um macrófago, que é uma célula já ativada, uma célula já madura. Observe como ela é bem grande, a borda dela é irregular. Temos bastante regiões que nos mostra que a célula fez bastante fagocitose, né? Essas regiões dessas bolinhas mais brancas que nós vemos. Então esse é o monócito e macrófago. Agora eu vou mostrar uma imagenzinha bastante bacana aqui. Essas são imagens aceleradas, são imagens feitas in vitro e que nos mostra a especificidade de um macrófago para combater uma bactéria, tá? Então aqui o que nós estamos vendo, essas células mais arredondadas aqui, ó, estas células são hemácias, tá? Mas o que importa para a gente aqui é esta célula maior que está aqui no centro, que é um macrófago, e essa região aqui, ó, mais escurinha, que é uma bactéria. Vou circular aqui, ó. Isso aqui é uma bactéria e aqui nós temos um macrófago. Olha como o macrófago vai perseguir a bactéria numa tentativa de destruir a bactéria. Olha. Tá vendo? Até tem outra bactéria aqui, ó, mas ela vai especificamente nesta bactéria aqui. E como que isso é feito? Ela consegue saber que as bactérias têm algumas proteínas de superfície, algumas moléculas que são estranhas. Então ela vai atrás dessas bactérias para tentar a destruição. Olha ela tentando. Lógico que, novamente, né, pessoal, não acontece nesta velocidade. Esta é uma imagem acelerada. E ela tentando perseguir a bactéria até que conseguiu. Fagocitou a bactéria, matou a bactéria. Então a bactéria já está aqui no interior dela. Tudo bem? Então aí nós vemos um macrófago. Outra imagem que eu vou mostrar aqui para vocês é novamente um macrófago fazendo a fagocitose desses monte de bacilos aqui, ó. Olha que legal esse macrófago. Novamente é uma imagem acelerada, tá? Então aqui nós estamos vendo bactérias cilíndricas, né, os bacilos agrupados. E olha como essa célula, esse macrófago, é uma célula altamente especializada em fazer fagocitose. E ela vai fazer uma fagocitose de um monte de bactérias ao mesmo tempo. Olha que interessante, ó. Ali nós estamos vendo as bactérias. E aqui ela já chegou, já está fagocitando, ó. Já está fagocitando. Olha, aqui nós estamos vendo a borda de uma célula do macrófago e aqui é outra borda. Ele já está cheio de vacúolos de vacúolos de fagocitose. Olha lá, ó. Fagocitou, inativou e destruiu as bactérias. Observe como agora ele já está fagocitando as outras aqui, ó. Então, este é o macrófago fazendo a fagocitose da bactéria, né? Inativa a bactéria, mata a bactéria. Essa aí também são macrófagos e agora as bactérias são esféricas e foram coradas em vermelhas. Note aí, ó, como os macrófagos eles são bem maiores que as bactérias. E eles vão se aproximando das bactérias e fagocitam essas bactérias e as destroem. Esta também é uma imagem acelerada, tá, pessoal? Olha aí, ó, fazendo a fagocitose, fagocitou. Então, o que nós vimos aqui em 30 segundos aconteceu durante 2 horas e é uma imagem acelerada, tá?
Então, vamos lá para outro tipo celular. Aqui nós temos os basófilos, que também é um tipo celular. Ele é bastante... a quantidade que nós temos desse tipo de leucócito na corrente sanguínea é bem baixa, em torno de 1% dos leucócitos na corrente sanguínea são basófilos. Eles também possuem a forma esférica, o citoplasma dele é basofílico, ele também é polimorfo nucleado, tem um núcleo com vários lóbulos. Ele possui grânulos de histamina e heparina. Isto quer dizer que esta célula, o basófilo, ele está bastante relacionado com processos alérgicos, tá? Funções, então. Esta célula participa da inflamação e respostas alérgicas, atua de modo semelhante aos mastócitos, degranulando, né? E esta célula é encontrada na corrente sanguínea. Esta célula, ela sofre bastante ação por meio dos anticorpos chamado IgE. Esse anticorpo chamado IgE é um anticorpo envolvido em processos alérgicos, e esse anticorpo tem a capacidade de degranular o basófilo. Quando ele ativa o basófilo libera histamina e heparina para o tecido. E o que isso causa? Isso causa vasodilatação, isso causa aumenta a permeabilidade de líquidos ali no local. Vou dar um exemplo que está um pouco relacionado com isso aí. Vocês já ouviram quando a gente está num processo alérgico, quem aí é alérgico a pólen vai saber, ou quem é alérgico a poeira, alguma coisa assim. Quanto mais você mexe no nariz, mais vai acontecer a degranulação de alguns leucócitos, como o basófilo e mastócito, mais vai liberar histamina, mais o nariz vai ficar escorrendo, vai fazer coceira, vai ficar vermelho porque faz vasodilatação. Então, são células envolvidas na resposta de alergia, tá? Quando faz degranulação, ela libera esses mediadores, grânulos de histamina e heparina. Outro tipo celular que nós temos são os eosinófilos, correspondem a 4% dos leucócitos, também possui a forma esférica, também é um polimorfo nucleado. Normalmente o seu núcleo ele é bilobulado, mas a gente pode encontrar exemplares como é este mostrado aqui embaixo, que apresenta mais de 2 lóbulos. Também é um granulócito, a gente observa que no citoplasma dele apresenta vários grânulos. Também está intimamente relacionado em processos alérgicos e também participa ativamente na resposta contra vermes, parasitos, contra eumintos, tá? Por meio da participação do anticorpo IgE. Então, o anticorpo IgE sinaliza o parasito e os eosinófilos conseguem fazer a destruição do parasito. Ele é comum ser encontrado na corrente sanguínea. Esta também é uma imagem acelerada de um experimento in vitro, e aqui mostra um Ascaris lumbricoides, tá? A gente está vendo aqui ó, o comecinho dele e o final dele aqui, é um Ascaris lumbricoides, e cada bolinha redondinha dessa aqui, ó, que eu estou sinalizando aqui, ó, é um eosinófilo. Observe como o eosinófilo vai atacar o Ascaris lumbricoides. E como o Ascaris lumbricoide é a lombriga, tá, pessoal? No termo popular. E como que ele faz isso? Ele se aproxima do Ascaris lumbricoide e libera os seus grânulos para causar lesão no parasito. Observem como lógico que esta é uma imagem acelerada também, mas observe como essas células vão migrando em direção ao parasito e ali ela vai liberando seus grânulos para causar a destruição deste parasito. Muito legal, né, pessoal? Então, outro tipo celular que nós temos são os mastócitos. Eu comentei com vocês anteriormente quando falei dos basófilos. É um mononucleado. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Possui a forma ovalada com um núcleo central, como mostra nessa imagem aqui. Esta célula é encontrada nos tecidos, por isso que o que nós estamos vendo aqui é um corte histológico. É uma célula que ela sofre bastante interferência também do anticorpo IgE. O anticorpo IgE se liga à superfície da membrana e quando o anticorpo IgE
tem contato com um antígeno, ele promove a degranulação destes mastócitos. E esses grânulos dos mastócitos são ricos em aminas vasoativas, em histaminas, em heparinas, né? Que todos esses são agentes que vão favorecer a inflamação, então vão causar a vasodilatação, aumento da permeabilidade, tem ação anticoagulante, e é por isso então que o nosso nariz fica escorrendo e coçando quando a gente está com processo alérgico. Isso tem a ver com a ação dos mastócitos, tá? Então ele participa da inflamação, tem um papel central na alergia, também promove resposta contra eumintos por meio da sua desgranulação. Está localizada no tecido, como eu falei anteriormente, na pele, nas mucosas. Nós também temos células dendríticas. Essas células dendríticas são células também produzidas lá na medula óssea, possuem a característica de serem mononucleadas. Ela possui essa forma de dedos, né, dendríticas, essas projeções, são projeções citoplasmáticas semelhantes aos dendritos. É uma célula que também faz fagocitose e ela é muito importante porque ela participa também da resposta imune adaptativa, porque ela tem a função de ser uma célula apresentadora de antígeno. Então, da mesma forma que eu falei para vocês anteriormente do macrófago, as células dendríticas também têm a mesma função. Ela faz a fagocitose no micro-organismo e apresenta esses antígenos lá para o linfócito B, para o linfócito B produzir anticorpo, e também pode estimular o linfócito T para fazer a destruição de micro-organismos ou células, tá? Então, as células dendríticas são células bastante importantes. Então, ela realiza a apresentação dos antígenos aos linfócitos, fornece sinais que estimulam a proliferação e diferenciação de linfócitos. Ela está localizada em tecidos linfóides, no epitélio mucoso, no parênquima dos órgãos. Esta célula está localizada dentre as células do tecido. No intestino, a gente tem bastante também destas células. São as células dendríticas, são bastante importantes. Então, quais células nós temos que são células apresentadoras de antígenos que estimulam a resposta imune adaptativa, que estimulam a produção de anticorpos, que estimulam os linfócitos T. Então, nós temos as células dendríticas, nós temos os macrófagos e nós temos os linfócitos B, tá? O outro tipo celular que nós temos são as células NK. NK vem do inglês Natural Killer, traduzindo para o português, são assassinas naturais. São células muito semelhantes a linfócitos, elas correspondem de 5 a 20% dos leucócitos, são desprovidas de receptores antígenos específicos, portanto, elas fazem parte do sistema imune inato, tá? São mononucleares. O núcleo é volumoso e uniforme, grânulos citoplasmáticos com proteínas citotóxicas, contendo, né, algumas perfurinas e granzimas. Como que isso funciona? Esta célula NK, ela consegue reconhecer alguma célula do nosso organismo que está infectada, como mostra aqui no desenho. A célula do nosso organismo, quando ela está infectada, ela passa a expressar algumas proteínas que não comumente são expressadas na sua superfície celular, na sua membrana plasmática. A célula natural killer, ela consegue distinguir que algo está errado ali com aquela célula e ela vai lá e mata essa célula. Esta é uma célula muito importante também com a atividade de destruir células tumorais, células cancerígenas. Então é uma célula que também consegue perceber que uma célula é uma célula cancerígena e promover a destruição desta célula, tá? Ela também faz a ativação de macrófago por um interferogama. Ela está presente no sangue periférico e no baço. Aqui nós temos uma célula NK
atacando uma célula tumoral, destruindo uma célula tumoral, tá? Essa imagem é uma microscopia eletrônica por varredura. E aqui em cima nós temos algumas imagens de microscopia eletrônica de transmissão, onde mostra essas células NK. Aqui nós temos um desenho, né? Ela é bem semelhante a um linfócito. Então, componentes solúveis da resposta imune inata. Esses componentes eles promovem a defesa contra patógenos que estão fora das células em alguns estágios da sua vida. Então, nós temos vários componentes, e esses componentes eles estão diluídos no sangue periférico, também na linfa, tá? Como citocinas, que são moléculas que medeiam as funções celulares. Essas citocinas são algumas substâncias que algumas células liberam. Nós temos vários tipos de citocinas. Cada citocina é utilizada para um fim. O importante é sabermos, e eu vou fazer uma analogia aqui, que essas citocinas é uma espécie de sinalizador. Uma célula que ela está ali sofrendo algum estresse, alguma coisa, ela está ali destruindo algum micro-organismo, então ela precisa liberar alguns sinalizadores para sinalizar outros tipos celulares, para recrutar outros tipos celulares a vir ajudar a combater o foco inflamatório, tá? Para estimular outras células, a liberar outros tipos de mediadores. Então essas são as funções das citocinas. São moléculas que medeiam as funções celulares, que sinalizam as atividades que as células devem fazer. Nós temos outras moléculas que são as quimiocinas. Essas são moléculas específicas que fazem o recrutamento celular. Então eu vou dar um exemplo. Nós temos um neutrófilo lá no tecido e esse neutrófilo identificou uma bactéria. Ele começa que uma bactéria está se proliferando e está liberando algumas toxinas ali. Este neutrófilo, então, ele começa a fazer o combate daquela bactéria e ele também libera algumas quimiocinas que vão mudar aquele microambiente, vão fazer um microambiente inflamatório, e essas quimiocinas vão recrutar mais leucócitos, mais neutrófilos, mais monócitos da corrente sanguínea para a região do tecido para ajudar a combater os micro-organismos, tá? Nós temos outros elementos, algumas outras proteínas solúveis que compõem o sistema complemento. Nós teremos uma aula só sobre sistema complemento, que é uma série de proteínas que essas proteínas se interagem entre si e elas promovem, né, poros na superfície bacteriana, podendo destruir as bactérias. Elas fazem a opsonização, que é uma forma de marcar a célula bacteriana. Então ela marca mesmo como se fossem sinalizadores para evidenciar para as outras células virem fazer a destruição. Promove também quimiotaxia, essas proteínas do sistema complemento. Nós temos as lisozimas que lisam as paredes bacterianas. Nós temos lectina ligadora de mannose, que também promove a opsonização e a ativação do sistema complemento. Nós temos a proteína C reativa, que também faz a opsonização e a ativação do complemento. Vocês podem até ver em alguns exames laboratoriais que porventura vocês fizeram, que para analisar a inflamação no nosso corpo, alguns médicos solicitam que façam a dosagem de proteína C reativa, tá? Vocês podem pegar aí nos exames de vocês que vocês eventualmente podem encontrar isso aí. É um sinalizador de inflamação, proteína C reativa. Então, o sistema complemento é um conjunto de proteínas plasmáticas que induzem a opsonização dos micro-organismos, ou seja, ela deixa esse micro-organismo em evidência. Ela promove o recrutamento de fagócitos e, em alguns casos, morte direta do micro-organismo. Este aqui é só um resuminho do sistema complemento, mas nós vamos ter uma aula completa só sobre o sistema complemento, tá, pessoal? Então, o sistema complemento ele possui várias vias. Essas vias e esses componentes promovem inflamação, como o C3A. Ele promove a opsonização e a fagocitose de micro-organismos. Promove também a inflamação, outro componente, que é o C5A.
ele forma esse complexo de ataque à membrana que causa poros na membrana do micro-organismo, e assim há um influxo de água, e esse micro-organismo, e ocorre a lise e morte, consequentemente, desse micro-organismo. Então, o sistema complemento ele é um importante componente do sistema imune inato, tá? É um conjunto de proteínas plasmáticas, é um componente humoral da resposta imune inata. Bom, vou falar um pouquinho de inflamação. A inflamação é um processo natural. Todo organismo nosso, ele possui a inflamação, é um processo natural que deve existir. Nós devemos diferenciar inflamação de infecção, tá? A infecção é quando há obrigatoriamente um micro-organismo. A inflamação nem sempre vai haver um micro-organismo, tá? Então, a inflamação é uma resposta uma resposta imunológica frente a qualquer processo que cause lesão celular ou tecidual, não necessariamente causada por um micro-organismo. Às vezes, quando a gente queima o nosso dedo, por exemplo, é um processo físico, né? E mesmo assim ocorre uma inflamação. Então, a inflamação, as funções dela, né? Ela tenta conter e isolar a lesão, né? Não deixar que esta lesão atinja outros tecidos. No caso, se houver algum micro-organismo, ela tenta conter aquele micro-organismo ali para não deixar que esse micro-organismo se espalhe para os outros tecidos saudáveis. A inflamação promove a destruição do micro-organismo, neutraliza toxinas, faz o reparo tecidual. Na inflamação, ocorre uma série de eventos, né, que é muito fácil perceber quando o tecido está inflamado. Vocês vão se ligar nisso agora. Quando vocês estão com machucado e ali está a inflamação, vocês não têm calor, não fica mais quente. Por que fica mais quente? Porque ocorre um aumento do fluxo sanguíneo naquele local. Aumenta o fluxo sanguíneo, fica mais quente. E por que aumenta o fluxo sanguíneo? Porque ali há lesão. Precisamos recrutar mais leucócitos para mediar aquela lesão. Então, uma forma de recrutar mais leucócitos é fazendo a vasodilatação, ou seja, aumentando o calibre do vaso. Quando você aumenta o calibre do vaso, mais células, mais leucócitos vêm para ajudar a combater aquele agente ali causador da inflamação. Aumento da permeabilidade dos capilares, ou seja, o endotélio vascular, que são essas células endoteliais, elas ficam mais espaçadas. E isso promove a liberação de fluidos do sangue para o tecido, o que acaba deixando o tecido edemaciado, não fica inchado. Este inchaço ocorre porque há um aumento da permeabilidade dos capilares e há uma liberação de fluidos para o tecido. Também ocorre um aumento da quimiotaxia, né? Os leucócitos precisam vir para combater esse agente da inflamação. Ocorre a migração de leucócitos para a zona lesionada. Pode haver, né, febre e proliferação dos leucócitos. Normalmente, em regiões inflamadas, vocês vão observar aumento da temperatura, né, o calor, o rubor vai ficar mais avermelhado porque há um fluxo maior de sangue ali, vai haver edema, vai ficar edemaciado aquele tecido, vai haver dor, né? E se esta inflamação ela for constante, pode haver perda da função do tecido. Então, como que a imunidade inata, já que ela não é tão específica, como que ela reconhece os micro-organismos, então? Existem algumas substâncias que são gatilhos para a resposta imune inata, para que ela reconheça como sendo algo danoso, potencialmente danoso para o organismo. Estas estruturas nós damos o nome de PAMPs, tá? Que é uma abreviação do inglês. Nós damos o nome de PAMPs, que são padrões moleculares associados ao patógeno. O que são esses padrões moleculares associados aos patógenos? São uma série de
proteínas de superfícies, de estruturas de superfícies das bactérias que são estranhas ao nosso organismo e que as células da resposta imune inata ou os componentes humorais da resposta imune inata conseguem perceber que esses padrões moleculares não fazem parte do próprio organismo. Então ele vai lá e ataca, tá? Então esses tipos de moléculas, que são os PAMPs, são tipos de estruturas reconhecidas pela resposta imune inata. Esses PAMPs, eles estão na região exterior das bactérias, tá? Nos componentes de membrana celular, de parede celular, por exemplo. Outro tipo de gatilho são os DAMPs. Esses DAMPs são padrões moleculares associados ao dano. Esses DAMPs estão no interior das nossas células. São algumas estruturas que obrigatoriamente devem estar dentro das nossas células. Quando estas moléculas estão no exterior, as células e os componentes da resposta imune inata percebem que algo ali não está correto, que algo está estranho, porque aquele componente que deveria estar no interior da célula está no meio externo, então ele vai lá e ataca esta célula com a finalidade de limpar aquelas células que possivelmente estão destruídas, tá? Existem outras estruturas presentes nas células, aqui eu coloquei nos fagócitos, que são células da resposta imune inata, são alguns receptores que conhecem alguns padrões, algumas moléculas presentes em micro-organismos. A estes receptores presentes nos fagócitos, nós chamamos de PR, que vem do inglês também, uma abreviação do inglês, que são receptores de reconhecimento de padrão. Ou seja, são os receptores presentes na superfície dos fagócitos e esses receptores conseguem reconhecer algumas moléculas na superfície também dos micro-organismos, das bactérias. Então, dentre esses, nós temos os receptores do tipo Toll, do inglês vem Toll-like receptor ou TLR, vocês vão ler bastante sobre isso aí, Toll-like receptors. Nós temos outros tipos de receptores, que são os receptores do tipo NOD, nós temos os receptores do tipo Hig e nós temos os receptores de lectina. Todos esses são receptores na superfície dos fagócitos responsáveis por reconhecer essas moléculas presentes nos micro-organismos. Por exemplo, reconhece também toxinas de fungos, reconhece componentes da membrana plasmática de bactérias, de fungos, tá? E é assim, por exemplo, que os fagócitos fazem a fagocitose das bactérias, como eu mostrei para vocês naquelas imagens aceleradas lá. Então, como que o macrófago sabe que aquilo ali é uma bactéria? Porque ele tem um receptor do tipo Toll, por exemplo, que vai reconhecer uma molécula lá na superfície da membrana da bactéria. Outro evento muito importante que ocorre na resposta imune é o recrutamento de leucócitos, tá? Este recrutamento de leucócito é todo o processo que ocorre desde a sinalização no tecido que ali está ocorrendo um dano até o recrutamento de novas células. Então, como que isso funciona? Imagine que aqui nós temos uma bactéria. Aqui nós temos uma bactéria. Essa bactéria invadiu o tecido. Aqui, uma outra célula residente, um leucócito residente, reconheceu essa bactéria e ele vai tentar destruir essa célula. Este leucócito, simultaneamente, ele libera algumas citocinas e essas citocinas vão ativar o endotélio vascular. São essas células endoteliais. Essas células endoteliais, elas passam a expressar alguns receptores. Esses receptores irão atrair os leucócitos que estão circulantes na corrente sanguínea.
Então, o que nós estamos vendo aqui é um vaso sanguíneo, e neste vaso sanguíneo tem alguns leucócitos. Está mostrando um passo a passo. Neste vaso sanguíneo também tem hemácias, só que as hemácias não estão sendo mostradas aqui. Aqui para nós, neste momento, é importante apenas os leucócitos. Observe que em repouso, os leucócitos eles quase não têm contato com o endotélio. A partir do momento que o endotélio é ativado, ele passa a liberar, a expressar alguns componentes, e esses componentes serão responsáveis por atrair esses leucócitos. Esses leucócitos que anteriormente estavam na região central do vaso sanguíneo, agora eles vão marginalizar-se, ou seja, vão ficar aqui na margem fazendo contato com o endotélio vascular. Quando eles fazem este contato com o endotélio vascular, vai reduzindo a velocidade com que esses leucócitos correm na corrente sanguínea, até onde vai haver um momento que ele vai começar a rolar sobre o endotélio e vai reduzindo a sua velocidade. A chegar a um ponto que esta velocidade vai ser tão reduzida que esse leucócito vai parar sobre o endotélio. Neste ponto, nós chamamos de adesão. Na adesão, o leucócito está parado sobre o endotélio. Quando ele está parado sobre o endotélio, ele vai mudar a sua forma e vai fazer a diapedese, ou seja, ele vai sair do lúmen do vaso, da região do vaso sanguíneo, e vai migrar para o tecido para ajudar a combater o micro-organismo. Então, esse é um processo de recrutamento dos leucócitos. Beleza? Bom, pessoal, aqui nós estamos vendo um vaso sanguíneo na região central e observem essas bolinhas mais claras. Cada bolinha clara dessa é um leucócito. Nós temos algumas bolinhas claras já no tecido, ou seja, já fizeram a diapedese e já estão no tecido, e nós temos alguns leucócitos fazendo rolling no vaso sanguíneo. Olha como o vaso sanguíneo, o fluxo é bem mais intenso e essas células estão rolando bem mais lentamente. Olha só. Você está vendo? Esse movimento de para cima e para baixo é porque eles estão fazendo esse experimento em um camundongo e o camundongo está respirando, tá? Mas o que é importante a gente observar é o leucócito fazendo esse processo de rolling, ó. Ele vai marginalizando e vai fazendo rolling. Observe que aqui, ó, tem um leucócito que já está parado, ele já está em adesão. E os leucócitos estão rolando. Então, essa setinha mostrou para a gente o fluxo sanguíneo, né? A direção do fluxo sanguíneo. E na superfície dessas veias a gente vê vários leucócitos fazendo rolamento. Esse leucócito agora que está nesse círculo, ele está firmemente ligado ao endotélio, ou seja, ele está num processo de adesão. Esses outros que estão agora no ciclo são leucócitos que já fizeram a adesão, já fizeram a diapedese e estão no tecido. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês consigam extrair o máximo desta aula. Qualquer dúvida adicional, você tem o Fale com o Mediador. Entre em contato com os mediadores e teremos o maior prazer em sanar todas as suas dúvidas. Beleza? Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!